Quarta-feira da sexta semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e estamos começando mais um programa Bíblia do Mundo de hoje. Bem, quarta-feira no meio da semana, semanas quentes de fevereiro, nós concluímos nesse programa, ou ao menos encerramos o nosso caminho reflexivo desta sexta semana do Tempo Comum, que teve no capítulo 6 de São Lucas, o evangelho tão importante que é a certeza das bem-aventuranças na identidade na vida dos discípulos. É muito importante lembrar isso. Jesus levanta os olhos para os seus discípulos e proclama a constituição cristã das bem-aventuranças. Portanto, se trata da identidade mesma do próprio discípulo. Ele está vinculado a algo que é futuro. Bem-aventurança significa há na vida do cristão um futuro que ele não pode alcançar senão passando pelo caminho da cruz, bem sinalizados com os temas da dor, da fome, das lágrimas, enfim, das dificuldades advindas do Evangelho. Não se trata simplesmente de uma vida difícil, problemática, se trata de uma vida entregue a Cristo e ao seu Evangelho, com os preços, as exigências, as consequências desta entrega. Hoje vamos para a segunda leitura, a carta de São Paulo, que já estamos nela há algum tempo, a primeira carta aos Coríntios, nesse particular e importantíssimo capítulo, o 15º, nos versículos 12 e 16 a 20. Irmãos, se pregamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que dizem alguns no meio de vós que não há ressurreição dos mortos? Se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Ainda estáis nos vossos pecados. E assim, os que morreram em Cristo perecerão também. Se é só para a vida presente que temos posta em Cristo a nossa esperança, somos os mais miseráveis dos homens. Mas não. Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. O texto é apaixonado e já está dentro do grande capítulo escatológico da primeira carta aos Coríntios. O que eu quero dizer com isso? São Paulo, neste capítulo, vai tratar de todas as exigências, primeiro, da compreensão basilar do cristianismo. Semana passada ele lembrava, ou melhor, ele proclamava o querigma, o que eu recebi eu vos transmito. Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou segundo as Escrituras. Os apóstolos são testemunhas dessa paixão redentora e dessa ressurreição que para eles foi revelação e não uma conclusão lógica. Pelo contrário, lá na Páscoa, quando lá chegarmos, depois da longa quaresma, veremos que eles estão surpresos. Eles que estiveram com ele e que dele ouviram o anúncio. Mas ver o ressuscitado não é nada tão vulgar assim. Mas, sobretudo, não só a ressurreição como fundamento da fé cristã, sempre juntamente com a morte de Cristo,
Insisto nisso porque um cristianismo protestante tardio, do século XVI em diante, e muitas das suas correntes, vai minimizar, ninguém nega de tudo, mas vai minimizar bem o valor da paixão, dando toda a ênfase do cristianismo à ressurreição. Ora, não há nenhuma dúvida que a ressurreição merece toda a ênfase se quisermos responder à questão o que é o cristianismo. Porém, a ressurreição não tem nenhum sentido, de fato, a não ser um fantasma dentro do armário, se o ressuscitado não for alguém que nos traz, de fato, o significado da sua própria morte. São realidades ambivalentes e dependentes uma da outra. A morte de Cristo, com todos os seus significados espirituais, trata-se do Verbo glorificado na cruz, segundo o Evangelho de São João, elevado e glorificado. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o sacrifício. Ora, São Paulo então mergulha nesse tema, já que a comunidade de Corinto tem dois problemas que são fundamentais e devem ser enfrentados e superados. De um lado, judeus convertidos, que são presentes e são importantes, ou pelo menos se acham muito importantes, dada a origem da fé cristã, de certa maneira, ser também judaica. E eles, então, estão presentes nas comunidades cristãs e têm um papel de limitação deste paradoxal anúncio, o ressuscitado. Eles representam, por exemplo, entre os saduceus, mas mesmo os fariseus em parte, uma certa resistência a assimilar a fé e a anunciar o querigma cristão a partir do evento da ressurreição. Por isso São Paulo os cita dizendo: por que dizem alguns no meio de vós, não são membros da comunidade, que não há ressurreição dos mortos? Nós conhecemos esse embate no tempo da vida de Jesus, o famoso confronto com os saduceus, a irônica história da mulher que se casa com 7 irmãos, todos morrem, e a pergunta sarcástica é: ela vai ser esposa de quem, afinal de contas, né? Então, e tudo isso está vivo na comunidade cristã das primeiras horas, não foi superado. Ressurreição ainda é algo que incomoda a mente e a inteligência judaica, mesmo cristã. Por isso, São Paulo, com uma série de interrogações, se, 3 vezes, ele diz: se os mortos não ressuscitam, se Cristo não ressuscitou, e se é só para a vida presente. Então, ele introduz condicionais que são, na verdade, o modo pelo qual, retoricamente, ele está respondendo à objeção: Cristo não ressuscitou. Por quê? Porque não há ressurreição dos mortos. Esse é um lado do problema. O outro lado é a grande maioria da comunidade em Corinto, cristã, que é de origem pagã, gentia. Portanto, vem do oceano das crenças, desde um certo reencarnacionismo, vindo lá bem testemunhado em Platão e nos cultos órficos e em tantos outros ambientes de religiosidade greco-helenística, e também outros vindos ali do Egito e de outras regiões. Portanto, nós temos ali uma bateria de problemas para que São Paulo reafirme, sem medo, o centro. Aquilo que identifica, quando um cristão diz: eu sou cristão, ele está dizendo: eu creio na ressurreição dos mortos, porque creio que Jesus ressuscitou. São Paulo, então, imediatamente expõe os motivos para crer nisso. Primeiro ele diz: Cristo ressuscitou dos mortos.
né? Portanto, há ressurreição dos mortos. Segundo, sem ressurreição dos mortos, a nossa fé é vã e ainda estamos no tempo adâmico. O tempo adâmico foi superado pela morte e ressurreição de Cristo. E por fim, a esperança, elpis, dos cristãos, num tempo que vai se tornando devagarinho e cada vez mais intensamente um tempo de perseguições, é absolutamente inócuo. Sem a ressurreição, nossa fé não levanta voo. Nossa fé é graciosa como os patos são graciosos dentro de um lago. Mas no momento em que a fé precisa, e ela é isso mesmo, dar a esperança, alcance o horizonte para abrir as asas, sem a ressurreição, a nossa vida tão séria, tão bem-aventurada, não tem sentido. Portanto, o texto termina com uma enfática resposta. Não. Cristo ressuscitou dos mortos, sim. E mais ainda, primícia de todos aqueles que nele morreram.